A concentração comum das soluções tem sido tema de diversos vestibulares, inclusive do Enem. Nesta aula, vamos definir concentração comum e resolver alguns problemas. Fica comigo até o final do vídeo e se inscreva. Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar o estudo das principais concentrações das soluções. Para esta aula vamos ver a concentração comum. Então me acompanhe. Principais concentrações das soluções. Neste caso, para a aula de hoje, concentração comum, ou também conhecida como concentração em massa por volume. Essa é a medida de concentração que indica para a gente a massa de certo soluto dissolvida em certo volume de solução. Como é que a gente faz para quantificar isso? Vai ficar a relação muito simples de C. Essa letra C veio da palavra concentração e também da palavra comum. Então, a concentração comum é M1 sobre V. Gente, o que é C? É a concentração comum. E o que é M1? É a massa de soluto. É a massa de soluto. Normalmente essa massa está medida em gramas. Normalmente está medida em gramas. E aqui embaixo é o V. O que é V? Volume da solução. Normalmente esse volume está medido em litros. Então vamos fazer essa anotação? Normalmente a massa de soluto está medida em gramas ou também em miligramas. Essas são as unidades de medida mais comuns. E o volume? O volume normalmente está medido em litros. Algumas vezes poderemos encontrar em mililitros, outras vezes poderemos encontrar em metros cúbicos, mas o mais comum é trabalhar com litro. Então, o mais comum que nós vamos encontrar é grama por litro. Tranquilo até aqui? Bom, agora dá uma olhada nessa imagem. Vamos fazer de conta que aqui nós temos um recipiente contendo uma solução. E essa solução é de hidróxido de sódio. E o volume total é de 1 litro. E aí tem a concentração de 80 gramas por litro. Quer dizer, esse recipiente tem um volume total de 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 mililitros. E a indicação da concentração de 80 gramas por litro. Ou seja, a cada 1 litro de solução tem que ter 80 gramas de hidróxido de sódio. Ora, se aqui tem exatamente 1 litro, no volume total de 1 litro de solução, ou 1000 mililitros, nós teremos a massa de 80 gramas de hidróxido de sódio. Vamos imaginar que a gente pegou metade desse volume agora. Se a gente tem metade de 1 litro, nós temos agora 500 mililitros. Bom, agora só tem meio litro. Então, nós temos aqui 40 gramas de hidróxido de sódio, já que soluções são misturas homogêneas. E se você tinha 1 litro, 80 gramas, meio litro, 40 gramas. Vamos fazer mais uma divisão. Vamos supor que agora nós estamos falando em 250 mililitros. 250 mililitros. Nesse caso, nós teríamos a massa de 20 gramas de NaOH. Ou seja, a medida da concentração indica para a gente a quantidade de massa dentro de certo volume de solução. Moleza até aqui? Tranquilo, né? Nós vamos fazer alguns exercícios. Eu selecionei 3 questões para a gente. Vamos ver a primeira questão. É uma questão da Mackenzie, São Paulo. A concentração em grama por litro de uma solução obtida ao se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água é... Nesta questão, o problema a ser resolvido é a concentração em grama por litro. E neste caso, vamos adotar o volume de água como sendo igual ao volume da própria solução. Então, agora eu já coloquei aqui para a gente ver o resumo dos dados da questão. A informação que nós temos é que a massa de soluto, a massa de cloreto de sódio é de 4 gramas, tudo bem? E ele utilizou o volume de água de 50 centímetros cúbicos. Porém, nós vamos aproximar, o volume de água é aproximadamente igual ao volume final da solução. Muito bem. Então, em 50 centímetros cúbicos de água, que a gente vai considerar que é o próprio volume da solução, nós vamos transformar este volume em litro. Então, basta dividir por
1.000. 50 centímetros cúbicos é equivalente a 50 dividido por 1.000 litros, ou 50, 10 a menos 3 litros. Então, nós temos esta massa de soluto neste volume de solução. Total de massa de soluto dissolvido em 50, 10 a menos 3 litros de solução. E a pergunta da questão é muito direta, é muito tranquila. Ele quer saber qual o valor da concentração. Relembrando, como é que faz para calcular a concentração comum ou a concentração em massa por volume? Você vai colocar M1 sobre V. Relembrando, o que é C? Concentração da solução. O que é M1? Massa do soluto, que nesse caso vale 4 gramas. E V é o volume da solução, que aproximadamente é o volume de água nesse caso, e nós temos 50, 10 a menos 3 litros. Bora substituir? Então, a concentração desta solução será igual a 4 gramas de soluto sobre 50, 10 a menos 3 litros de solução. Nós vamos passar esse 10 a menos 3 lá para cima. Ele está no denominador, ele vai passar para o numerador. Então, vai ficar com expoente positivo. Vai passar 10 elevado à terceira, que é 1.000. 1.000 vezes 4, 4.000. Então, nós temos 4.000 gramas sobre 50 litros. Nesse caso, vamos sair simplificando o que for possível. Vamos simplificar um zero do 4.000 com um zero do 50. Então, ficou 400 dividido por 5. Logo, a concentração desta solução vai ficar igual a 80, 400 dividido por 5, 80 grama barra litro. Tranquilo? Fechou, né? Olhando para as alternativas, nós vamos encontrar a letra E. Letra E. Letra E de estudar. Vamos fazer mais uma questão? Vamos fazer agora uma questão do Enem? Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio iguais a 357, 60 e 2.034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27.000 litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça será mais próxima de... Neste caso, precisamos identificar que o volume total da solução vai ser 27.000 litros de etanol vezes 18 litros de vinhaça, porque a cada litro de etanol teremos 18 litros de vinhaça. Bom, galera, nessa questão do Enem, nós temos alguns dados que são os dados mais relevantes. Vamos acompanhar. Ele falou que para produzir 1 litro de etanol são gerados 18 litros de vinhaça. E essa vinhaça tem a concentração de alguns elementos químicos que foram indicados no texto. Mas o que interessa para a gente é a concentração de fósforo, que vai ser a pergunta final da questão. Então, a cada 1 litro de etanol, são gerados 18 litros de vinhaça, que contém uma concentração de fósforo igual a 60 miligramas por litro. Ou seja, a cada litro de vinhaça há 60 miligramas. Mas observe que aqui tem um total de 18 litros de vinhaça por litro de etanol produzido. Nessa questão, foi colocado pelo INEP o volume total de 27.000 litros de etanol. Então, para eu obter o volume final, vou ter que multiplicar 27.000 litros de etanol por 18 litros de vinhaça. Nós vamos ter que fazer esta correlação. Nós vamos multiplicar. Por que a gente vai multiplicar? Porque para cada 1 litro de etanol, há geração de 18 litros de vinhaça. Então, para 27.000 litros de etanol, eu vou ter o volume 27.000 vezes 18. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos buscar a massa de fósforo, só que ele quer a massa em quilogramas. Lembrando como é que faz para calcular a concentração comum
das soluções, concentração será igual a massa de soluto sobre o volume de solução. Massa de soluto sobre o volume de solução. Mas perceba, ele deu o valor da concentração. O valor do volume nós vamos encontrar multiplicando 18 por 27.000. O que nós precisamos mesmo é saber a massa de fósforo nesse volume total de vinhaça. Então, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos pegar este volume e passar multiplicando. Portanto, nós teremos a seguinte relação. A massa de soluto, que neste caso o soluto é o fósforo, então a gente vai multiplicar, a gente vai substituir esse número 1 pela letra P, que é o símbolo do fósforo, vai ficar igual concentração vezes o volume. E nós vamos achar a massa total desta forma. Vamos achar a massa por esta relação. Então vamos ver. A massa de soluto, só que o soluto é o fósforo, vai ficar igual a concentração, que é 60 gramas por litro, 60, ou melhor, gramas não, hein? Miligramas. Então, vamos observar que miligrama corresponde a 10 a menos 3. Então, nós teremos 60 vezes 10 a menos 3 gramas. Essa é a massa, essa é a concentração que a gente vai transformar de miligrama para grama. Então, nós teremos 60 10 a menos 3 gramas sobre litro, ok? Transformamos de miligrama para grama. Vamos pegar agora e multiplicar pelo volume. E quanto será o volume? O volume vai ser 18, que é o volume de vinhaça por litro de etanol, vezes 27.000, e 27.000 é 10 a terceira. Opa, vamos lá, rapidinho, vamos rever. A gente tinha concentração é massa de soluto sobre volume. Passamos o volume multiplicando. Então, a massa de soluto é concentração vezes o volume. O soluto é o fósforo. Então, aqui vai ficar massa de fósforo. Vai ficar igual a concentração vezes o volume. Concentração é 60 miligramas por litro. Transformamos em grama. E o volume é 18 litros de vinhaça vezes 27.000 litros de etanol. Nesse caso, a gente vai poder simplificar 10 a menos 3 com 10 a terceira. Pronto. Então, a gente tem o produto. Vamos simplificar também litro por litro. A resposta aqui, por enquanto, estará saindo em grama. Então, nós vamos ficar com 60 vezes 18 vezes 27. 60 vezes 18 vezes 27 dá 29.160 gramas. Mas, lá nas alternativas, o INEP colocou para a gente a pergunta em quilograma. O INEP quer a massa em quilograma. Então, 29.160 gramas é a mesma coisa que 29,16 quilogramas. Voltando para a questão, nós conseguimos identificar a letra B. Letra B. Alternativa correta é letra B. E a última questão, gente? A última questão é uma questão da FUVEST. Vamos ver. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão Diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão Diet não contém açúcar, apenas uma massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se as duas latas fechadas de refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Lata com refrigerante comum, 331,2 gramas. Lata com refrigerante Diet, 316,2 gramas. Ora, a diferença de massa entre essas latas vai ser exatamente a massa de açúcar. Por esses dados,
pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Vamos calcular. Nessa questão, que é uma questão da FUVEST, ele deu a massa da lata de refrigerante comum, que a massa total é de 331,2 gramas. Ele deu também a massa da lata de refrigerante diet, refrigerante dietético, que a massa total é 316,2 gramas. No texto tem a informação de que as massas das latas dos dois refrigerantes são iguais. Então a diferença entre eles é a quantidade de açúcar, já que o refrigerante dietético não contém açúcar e contém apenas quantidades desprezíveis de um adoçante. Então, a massa de açúcar é a diferença entre a massa total do refrigerante comum e a massa total do refrigerante dietético. Nesse caso, esta diferença corresponde a 15 gramas. Então, a massa total do soluto, que é o açúcar, é de 15 gramas. O volume da latinha é de 300 mililitros. Nós vamos dividir 300 por 1000 para achar o volume em litros, 0,3 litros. Mas ele quer a concentração. Então, vamos lá. Concentração comum ou concentração em massa por volume. É a massa do soluto sobre o volume da solução. Vamos substituir os dados? Vamos lá? Nós temos massa de soluto, 15 gramas, que o soluto, nesse caso, é o açúcar. Nós estamos calculando a concentração do açúcar no refrigerante comum. Então, nós temos a massa de 15 gramas. O volume total é de 0,3 litros. Pronto. A gente vai simplesmente dividir 15 por 0,3. Se você tiver com um pouquinho de dificuldade em relação a esse número decimal, vamos fazer assim? Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então, vai ficar 15 multiplicado por 10 e 0,3 multiplicado por 10. Porque se eu multiplicar por um fator comum nos dois membros da fração, tanto o numerador quanto o denominador, a igualdade continua verdadeira. Então, nós teremos 150 gramas. Como é que eu achei 150? 15 vezes 10. E nós teremos aqui embaixo 3 litros. 0,3 vezes 10. Então, perceba, multiplicando o numerador e o denominador por um fator comum, a igualdade permanece verdadeira. Então, nós temos agora 150 dividido por 3. Legal. O resultado fica bem mais direto, bem mais fácil. 150 dividido por 3 é igual a 50 gramas por litro. Portanto, a concentração do açúcar no refrigerante comum equivale a 50 gramas por litro. Claro, valores aproximados. Então, nós temos como alternativa correta a letra E. Letra E de estudar. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos rever o que nós fizemos? Nós vimos hoje a concentração comum. E como é que se obtém o valor da concentração comum? É a massa de soluto sobre o volume da solução. Lembrando que a concentração comum indica para a gente a quantidade de soluto em certo volume de solução. Conseguimos resolver também 3 questões. Observem que na resolução das questões, às vezes a pergunta não é direta, só qual o valor da concentração. Você precisa pegar as informações para solucionar uma determinada situação, problema. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.